de atos covardes e de atos heróicos, de cooptação, de rendição e de valorosas renúncias pessoais de militantes, entre os quais estudantes e profissionais de serviço social. Só para lembrar alguns nomes que constam em nossa agenda: Leila Lima, Vicente Faleiros, Marieta Coique, Josefa Batista Lopes, Regina Marconi, Lídia Maria Rodrigues da Silva, nossa querida, Maria de Fátima, nossa querida. Em Belém, 2 estudantes de serviço social foram presas: Almerinda, que já faleceu, e Maria de Lourdes. E mais 2 envolvidas na guerrilha do Araguaia: Maria de Lourdes Coceiro e Dolores Bahia. Não fui presa na época porque fiquei grávida em 62 e me afastei do movimento estudantil por um tempo. Mas depois retornei e fui presa com meu filho, já narrado por Gilcimere, quando ele tinha entre 15 e 16 anos, ele e eu. Ele foi sequestrado, puseram um revólver no peito, sem nenhum respeito pela sua adolescência. E esse fato viria anos mais tarde fazer parte dos amargos delírios de sua atual condição de paciente psiquiátrico. Foi a resistência dos que morreram, dos que foram torturados, fortalecida pela luta dos que a retomaram e dos que prosseguiram nos anos 70 e 80, que levou à derrota à ditadura militar, mesmo com todo o seu poderio bélico. E, como disse Beth Borgiani, esse golpe contou com a resistência de muitos assistentes sociais que dedicaram e ainda dedicam a vida à causa da liberdade e ao combate à desigualdade. Há, portanto, um legado que precisa manter-se vivo nos registros históricos e nas consciências das novas gerações e das gerações futuras. O movimento ascendente do serviço social no mundo também teve a sua interrupção. Na Europa, foi na década de 40 e 50, e essa interrupção foi motivada pela Segunda Guerra Mundial, que dissolveu, inclusive, o processo organizativo da FIT, da Federação Internacional, que depois foi retomado em 56. E é por isso que em Munique, na Alemanha, foi comemorado em julho de 2006 o Jubileu de Ouro da FIT. Vocês devem ter assistido no noticiário mundial a morte de uma famosa alemã que salvou do nazismo centenas de crianças judias. Para orgulho nosso, ela era assistente social. Tive o privilégio de vê-la sendo homenageada em Munique em 2006, quando eu ainda tinha 90 anos. Ela faleceu agora com 92 anos. Ela foi uma resistente da Guerra Mundial. No Brasil, a ditadura não dissolveu as nossas organizações, mas contribuiu para seus longos anos de burocratismo e imobilismo, nas décadas de 60 e 70. Mas, como diz Rigoberta Menchú, uma índia que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 92, não há noite e escuridão que aguente muito tempo sem dar lugar ao amanhecer. E a ditadura findou. E tivemos no conjunto Cefascres a virada de 79. A ditadura findou, mas deixou sequelas que se perpetuam até hoje, como a violenta separação dos trabalhadores da terra, a expansão dos enclaves no Brasil, principalmente na Amazônia,
enclaves que são ilhas de prosperidade no meio de um mar de miséria. Deixou a invasão dos territórios indígenas e outras formas de ações truculentas que deixaram a sua marca de Caim. O processo de lutas e de democratização da década de 80, entretanto, a pressão dos movimentos sociais, do povo nas ruas, entre os quais muitas e muitos assistentes sociais, que protagonizaram esse momento por meio de várias entidades, sindicatos, partidos, entidades profissionais e outras, reabrem para o serviço social a chance de prosseguir o seu movimento expansivo e ascendente, que culmina em várias conquistas que temos hoje, que já enumerei em outras falas, né? A ruptura com os paradigmas conservadores, o seu reconhecimento hoje como importante área de pesquisa e produção acadêmica. Hoje, o Serviço Social Brasileiro é referência para os assistentes sociais da América Latina, de Portugal e de países africanos de língua portuguesa, como registrou a Beth em um dos seus textos. A sua ascensão em espaços de liderança no parlamento, no poder executivo, nos ministérios, nas secretarias, nas direções das universidades e nos trabalhos da ponta. Sua expansão ocupacional para além do campo clássico da seguridade social, meio ambiente, etnias, direitos da mulher, etc. Enfim, são muitas as conquistas que revelam também luta e resistência, porque foram conseguidas, apesar das investidas liberais e neoliberais. Podemos dizer hoje que a categoria se afirmou no mundo, no Brasil e na América Latina, como uma das mais importantes e necessárias ao enfrentamento da questão social imanente ao capitalismo em seu movimento expansivo, destrutivo e avassalador. A profissão se consolida, não só afirmando valores e princípios ético-políticos, mas essencialmente se constituindo como um expressivo sujeito coletivo que alcança a legitimidade, porque tem como conteúdo um horizonte de perspectivas, de referências que insere a profissão na dinâmica da luta social e do jogo de forças políticas e sociais, mais do que nas lutas corporativas. E aqui eu passo para o meu segundo ponto, que é a relação entre resistência e organização política da categoria no Brasil e na América Latina. Para fundamentar minhas reflexões sobre a organização política da categoria, eu quero invocar um dos nossos clássicos da teoria crítica. Trata-se de um texto de Gramsci de 10 páginas. É um texto pequeno, que eu considero um dos mais elucidativos no campo da ciência política. Eu já li muita coisa interessante depois desse texto, mas continuo a considerá-lo um texto fundamental quando se fala de organização política. Ele se intitula Análise das Situações, Relações de Forças. Esse texto está em Obras Escolhidas, páginas 187 a 196. Lá está escrito que na luta política há diversos graus de relações de forças que nos situam em patamares mais baixos ou superiores da militância política.